Está entrando no ar a live nos bastidores da política. A apresentação: Edmar Pitachi convidados. Tudo sobre os bastidores da política em nossa cidade. Com informação, credibilidade, prestação de serviço. Tudo isso você encontra aqui. Começa agora a live nos bastidores da política. Boa noite, amigos. Tá dando microfonia aqui, José. Mais uma live hoje, terça-feira, dia 18 de março. Começando a live um pouquinho atrasado, tivemos uma intercorrência aí. Pedi Quintanilha para abastecer o carro. Quintanilha pegou o dinheiro e não abasteceu. O carro acabou a gasolina. Peço desculpa a vocês aí por não ter começado a live logo no início. Sobe lá, José. Vou começar a ler os comentários. Vou ler rapidamente hoje, porque a gente fazer uma live enxuta e terminar às 21 horas. Ali, meu amigo... Sobe. Tem comentários antes dele ali. Ah, não. Meu amigo Fernando Ornelas. Fernando Ornelas é lá de Santa Maria. Fernando Ornelas organizou esse ano lá um bloco de carnaval que é tradicional em Santa Maria. E se não fosse pelo empenho de ele chegar perto das pessoas e pedir, esse bloco não teria, esse ano não teria ido pra rua. Deus abençoe esse grande amigo, grande líder de audiência. Muito obrigado, Ornelas. Um abraço a todos dessa bancada, também todos os fãs. Obrigado, Edmar, pelo apoio no nosso carnaval, que foi simplesmente maravilhoso. Soube, Fernando, realmente que foi destaque aí o bloco, e parabéns aí pela sua iniciativa de tomar a frente desse bloco e não deixar que deixasse de acontecer o tradicional bloco aí de Santa Maria. Átila Barbosa também conosco aqui toda terça-feira. Átila é lá de Campo Limpo, mandando um alô aí pro Campo Limpo, Mineiro, Saturnino, Braga, Mussurepe, Baixa Grande, Boa Vista. Vamos até o Farol e Santa Mara. Faltou Farol e Santa Mara ali. A cidade toda está comentando que o senhor é pré-candidato a deputado federal. Não, Ornelas, não sou. Não sou, não. Tem muita gente candidato. Esse ano, Ornelas, vai ser difícil eleição em Campos. Tem muito candidato. Deputado estadual aí, eu já vi falar daqui da cidade. Você sabe que vem muitos candidatos de fora. A maioria do pessoal, o pessoal chama de pescador. É aqueles caras que pegam um candidato a vereador ou um vereador e combina com eles, ó, você vai ter que me dar 500 votos, você vai ter que me dar 1000 votos. E combinam lá um romance, né? Um romance. E aí o vereador ou aquele que já concorreu a vereador pede. O cara vota sem saber nem quem tá votando. Campos tem muito disso. Vocês podem ver que os votos de deputado estadual, deputado federal aqui na nossa cidade, 50% eles são pulverizados em nomes que a gente nunca ouviu falar. Mas por quê? Porque tem um vereador por trás, ou tem uma pessoa que já foi vereador, ou que coordena, que sabe fazer o faz-me rir, chegar no eleitor e ele acaba quando abre as urnas. A gente não sabe o nome nunca ouviu falar, mas ele chega lá nas urnas com 500, 800 votos, e isso no estado do Rio todo. O estado do Rio tem, acho que 82 municípios, José? 92 municípios. Ele fazendo essa prática nos 92 municípios, mais o local dele, que ele geralmente tem mais votos, aí o cara chega aí tranquilamente aí, como os caras que são campeões de voto aí, 80, 90, 100 mil, só dessa maneira para conseguir essa quantidade de votos. Eduardo Narciso, boa noite. Átila dizendo que já compartilhou o programa. Quem quiser fazer a gentileza aí de compartilhar para chegar a mais pessoas. Eduardo Narciso, Edmar, gostaria que você falasse sobre a questão da prefeita de Cardoso Moreira. Eu vou colocar aqui, Eduardo, para me falar
Eu vou pedir a produção para enviar para Josiel aí, Cardoso Moreira. Eu não tinha colocado Cardoso Moreira número 10. Coloca aí, envia a produção para Josiel aí a matéria do Campus 360 sobre o que está acontecendo em Cardoso Moreira. É uma pouca vergonha. Um município pobre, que não tem recurso para as coisas básicas, saúde e educação. E a prefeita teve as contas reprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado e teve o seu mandado cassado em primeira instância. Ah, mas por que ela está no cargo? Porque ela recorreu e ela tem que ter uma decisão de um colegiado, que é o Tribunal agora Regional Eleitoral, que vai julgar ela. Vou falar depois. Ricardo Gomes, bom programa você e toda a sua equipe. Acho que o Ricardo é lá ele é de Campos, mas ele sempre está lá em São João da Barra. Vitor Papai fez as pazes com o Maicon Cruz e parece que está nomeado. Ele e Johnny do Pantanal estão nomeados, todos dois no gabinete de Maicon Cruz. Eles estão disputando, parece que cada um dorme um dia. Entenderam, né? Como diz Mulão. Entenderam, né? Cada um dorme um dia. Boa noite, amigo Edmar. Se alguém da Secretaria de Obras estiver aqui na live, por favor, dá uma atenção na Rua do Leão da Unimed. Até a Rua São João no Parque Aurora. Tá muito perigoso de tanto buraco. Aí, para as autoridades aí, que se tiver alguém da Secretaria de Obras aí, pedir lá para fazer um tapa-buraco ali na Rua do Leão, que é a Rua da Unimed. Olha lá, ó, já mandando um abraço para você também, Quintanilha. Jogador caríssimo. E também para Josiel. Olha lá, viu? O papai confirmou ali que ele está nomeado no gabinete Maicon Cruz. Está ele e Johnny do Pantanal. Agora está dando uma ciumeira. Isso está dando a ciumeira. Diz que Bruno Pampam tá querendo, o outro Barbudo tá querendo. Vai ter que ter rachadinha, porque o gabinete não comporta todo mundo. Maico Vladimir não quer ver a cara de Maico nem pintada a ouro. Então ele não vai ter nenhuma nomeação. Então a turma de Maico, meu amigo, vai ter que fazer rachadinha. Acho que vai ter que ser R$200 para cada um. Roberto Bezerra, boa noite, seu Edmar. Deus abençoe você sempre. Boa noite, amigo. O Senhor está no céu. Deus que nos abençoe aqui. Ivan Rodrigues, boa noite. Ivan Rodrigues de Donana. Um abraço aí para todos de Donana. Vamos lá no Instagram rapidamente, José, pra gente começar. No Instagram, eu já falei como é que é o nome dele mesmo? Fernando Ornelas, que ali tá com outro nome, fugiu Ornelas da cabeça. Campista da Depressão. Campista da Depressão mandou um vídeo para mim e eu vou exibir aqui um vídeo de um grupo de pessoas que estão recebendo aluguel social há mais de acho que mais de 8 anos, que a pessoa no vídeo fala que é da época de Rosinha, que tiraram eles da casa deles, da beira do asfalto, colocaram eles em aluguel social, prometeram fazer as casas, compraram o terreno e o terreno ficou lá. Essas pessoas agora invadiram esse terreno da prefeitura, clamando para que se faça a casa delas, para que elas saiam dessa situação. Eu sou contra invasão, mas invasão aí selecionada aí, invadir da prefeitura, invadir o terreno que está preparado para receber vocês, aí eu abro até um parênteses, que eu acho que é uma forma legítima de vocês protestarem. Sobe. Jorge Branco Ribeiro. Boa noite, meu querido amigo, irmão. Boa noite, Jorge. Não tem mandado matéria pra mim, hein, Jorge? Ah lá, Bambam, não é Pampam, aquele ali é Bambam. Bambam da motoca, que é o que fiscaliza a cidade aí, que é o que roda a cidade aí, que joga nos grupos todo dia, ele joga dificuldades que Campos enfrenta. A última que ele colocou, eu nem tô trazendo aqui, é uma vergonha. O Parque Alberto Sampaio, que era para ser um cartão postal, que era para ser um lugar das pessoas se encontrarem, marcar encontros.
Josiel que gosta de marcar encontros aí pelo Tinder, você corta pra você ver. Corta pra você ver. Josiel que gosta de marcar encontro aí pelo Tinder, Grindr, tem uma opção aí. E ele marcava ali no Parque Alberto Sampaio. Mas como aquilo ali só tem urubu agora, Josiel tá marcando na Praça São Salvador. É brincadeira, Josiel é casado, muito bem casado. Tá casado acho que há 6 meses que eu dou carona a ele, todas as vezes indo pra casa dele, não pede pra levar pra casa de mamãe. Pietro Souza é o novo contratado da Rede Aurora de Comunicação, tá se destacando, um garoto novo que tem se destacado aí na comunicação da Rede Aurora. Pietro se confunde com o filho de Germano. Ele é muito parecido com Giovanni. Giovanni não quer saber nada com trabalho. E Pietro assumiu a função de filho e de apresentador aqui da live. Anda com Germano pra cima e pra baixo. Agora, eles têm uma coisa em comum, uma fome insaciável. Germano mandou pra mim o prato de Pietro é magrinho, olha o prato de Pietro. E ele tá me devendo porque ele ficou de mandar um vídeo de um amigo nosso lá do Rio de Janeiro, filho de um prefeito aqui, de um ex-governador e irmão de um prefeito aqui da região, que gravou um vídeo empinando a bundinha. E aí ele falou, eu vou fazer um vídeo. Eu tô esperando até hoje. Então, vamos aguardar aí. Não vou dar nome, não vou dar nome de quem é, não vou dar nome do governador, nem vou dar nome do prefeito. Aí vocês pesquisem aí e descubram. Da minha parte, vocês vão morrer sem saber. Não vou dar nome, não. Carlos Jorge Oliveira, boa noite, Mar. Convidado, hoje só tem Quintanilha. Acabou de compartilhar, abre aqui pra me dar boa noite, Quintanilha. Boa noite, Quintanilha. Boa noite, Mar. Boa noite a todos que estão nos assistindo. O negócio tá bem diferente hoje, microfone. Eu achei até estranho. Isso aqui já faz parte das andanças de Germano lá em São João da Barra. Parece que já tá pingando alguma coisa aqui. Que bom, né? Porque nunca pingou nada. Germano também tem uma parceria lá na Alerj com meu amigo Alexandre Basto, que eu tive o prazer hoje de falar com o Alexandre Basto. Eu mandei uma mensagem para ele me ligou. Parabéns aí, Basto. Deus abençoe você aí na Alerj, a toda a sua equipe, ao amigo aí também, Rafael Diniz, Divergências Políticas à parte, está aí também na Alerj. E eu não tenho nada para dizer da pessoa do Rafael. Só que executivo, Rafael, você já sabe que não dá pra você. Você tem que tentar um cargo no legislativo. Eu acho que já tá até na hora de você vir. Quem sabe você não vem mais um aí, deputado estadual. Tá difícil essa eleição de 2026. São muitos candidatos. Todo mundo que a gente vê falar é candidato. Eu sou candidato, eu sou candidato, eu sou candidato, sou candidato. Caio parece que tinha assumido a Secretaria de Governo e agora foi para Brasília também. Lá em Brasília é mais difícil fiscalizar, né? Eu me comprometi aqui de fiscalizar Caio, mas não vai precisar não, ele foi para Brasília. E lá em Brasília as sessões são, geralmente, são 503 ali dentro do parlamento ali, fica muito difícil identificar, né? Eles não mostram quem tá ali, mas Caio até que lá, Caio se dá bem. São 513 por enquanto, né? O projeto é para aumentar. Mas não aumenta não. Eles não têm coragem de aumentar não. Tem que diminuir. Se não aumentar, vai diminuir no Rio de Janeiro. Tem que diminuir o número de deputados federal. 513 deputados federal, o Brasil não tem condições de bancar, que não é só o deputado. Sim. É deputado, é gabinete, é verba, é tudo. Mas se não aumentar, se as regras as novas regras, não é nova, né? Uma recontagem de população
Não, mas não pode haver uma mudança no número das cidades, de quantidade de deputado. Agora, aumentar o teto de 513, não. Não. É porque é o seguinte: o número de deputados por cada estado é determinado pelo número de população. Então, mas não é assim, não. Pela recontagem, o Rio de Janeiro iria perder deputados. Então, ele perde para outro estado, mas o número 513 Só permanece. que aí o nosso presidente da Câmara, o que ele pensou? Olha, vamos aumentar... O presidente antigo. Não, o atual. O novo presidente. Eu não tô sabendo dessa história. Não, ele já pensou, vamos fazer o seguinte, nós vamos manter o número de deputados e esse número que os outros estados iriam ganhar... Vão ter direito, vai ter que aumentar. Vão ter mais deputados. Aí ele agrada os dois lados. Aí fica complicado. Aumentar o número de deputado é complicado. E o Rio de Janeiro é um dos que mais perde deputado. Que perca. Agora não pode ultrapassar o teto de 513. O prefeito Vladimir Garotin tirou aí não é férias, tirou um intervalo de descanso aí, Cantanês, de 10 dias. Retornou agora a agenda dele segunda-feira, uma agenda política, né? Se encontrou no Rio de Janeiro com o presidente do Republicano, como que é o nome dele? Não foi Vaguinho, não. Foi alguém do Republicanos que ele se encontrou no Rio de Janeiro. Eu esqueci o nome do... Eu vi ele com o presidente do PP. Foi do PP? Então não é Republicano, do partido dele. É progressista. Isso aí. Foi quem? Luizinho. Doutor Luizinho, exatamente. Nada de republicano. Republicano, o Josiel conhece bem, que é o partido ligado lá à Universal. Inclusive tem vídeo aí do bispo Edir Macedo tá com medo de ser roubado. Ele tá pedindo para fazer o Pix direto para ele, não passar pelas igrejas mais, porque tem pastor roubando o bispo. Aí diz que quem rouba de ladrão tem 1000 anos de perdão, então deixa quieto. Você não vai cortar isso não, José. O que tem a ver você cortar isso, José? Agora, que é uma vergonha, Já pensou? O bispo vir gravar, por exemplo, o bispo de Campos, da Diocese de Campos, falar, vocês não dão dízimo na paróquia de vocês, não? Porque o padre tá roubando. Ele não disse essas palavras, mas ele dá a entender que não é para fazer o pagamento lá na igreja, porque tem gente garfando. Será que acontece isso aqui em Campos, José? Acontece, né? Eu sei que acontece. Isso aí, José, acontece, né? Então Campos também tá nessa coisa do Edir Macedo para fazer direto lá para São Paulo, que é a catedral, né? Que é a sede, né? É isso aí. Aí Vladimir veio assistiu o jogo do Flamengo, foi flagrado lá pela Sport TV. E quem tava assistindo lá na Sport TV conseguiu pegar ele lá no meio, filmando lá. Admir, não sei se foi sorte ou se foi azar. Você acha que foi sorte ou foi azar ele ser flagrado pela Sport TV lá dentro do chiqueirinho ali, do jogador ali? Que assim, mas ele é uma área reservada. Sim, pra ele ter acesso ali, ele deve ter pedido alguma autoridade. Não, aquela área ali não é qualquer um que entra, não. Não, deve ser uma área já reservada ao governo do estado, os deputados têm direito. Tem um lance desse no Maracanã. Né? E ele já tinha postado nas redes sociais que estava no Maracanã antes. Estar no Maracanã é uma coisa, sentado lá como qualquer um. Agora, lá no chiqueirinho... mas ele não iria na arquibancada demais. Isso aí já era sabido demais. E Vladimir diz que ele se parece muito com aquele cantor Mick Jagger, tem o pé frio, mas o Flamengo não ganhou, mas foi campeão. Empatou, né? Mas foi campeão. Então Vladimir, quem diz aí que o prefeito tem pé frio, aí falando, o prefeito veio de uma férias, um período de descanso merecido, porque administrar Campos não é brincadeira. Administrar a cidade de Campos não é brincadeira, não é para qualquer um. Por isso que eu sempre oriento o prefeito de se cercar de pessoas capazes que possam ajudá-lo. Não que sentem lá e não façam nada. Nós vamos falar aqui de um que
não disse que veio até agora. Foi fazer live na Europa, gravando nas ruas de Portugal. Quem é isso? Cara, tô curioso. É o subsecretário de turismo. Bom, vamos começar, José. O número 1. Hoje teve uma operação logo de manhã. A Polícia Civil de Campos, fazendo o dever de casa, é uma operação. Sobe lá, José. Campos 360. Vocês que quiserem estar sempre atualizado no que acontece em Campos e na região, vocês procurem lá a página do Campos 360. Vocês curtem lá no Instagram, que toda a matéria vai chegar para vocês. Operação policial em Campos. E essa operação, ela repercutiu de que forma? Todos os celulares apreendidos, aqueles que tiverem ocorrência policial, eles vão ser devolvidos ao dono. Ah, mas eu fui roubado, mas eu não fiz o boletim de ocorrência. Eu não dei a notícia do crime. Você pode fazer online. A partir do momento que você tiver com a cópia, você vai à delegacia e você vai falar o modelo, o tipo do celular. Se você tiver nota, melhor ainda. Mas se for um celular usado, você vai dar as características do celular, você vai digitar sua senha lá, vai desbloquear seu celular e a delegacia da Polícia Civil de Campos vai localizar todos os proprietários. Essa operação, ela focou na receptação e nas pessoas que pegavam esse celular e tinham os aplicativos do banco. Muita gente já deixa salva o login e a senha. Então você pegando ali aquele celular, desbloqueando, eles lá tem uma maneira de desbloquear, você já vai direto na conta. E ali você faz Pix, você faz o que quiser. Então prenderam a pessoa que recebia esse dinheiro, foram 4 pessoas presas. Sobe lá. É uma operação recente, não. Operação realizada no dia de hoje. Colocou dezenas de vítimas de roubo de celulares diante de uma esperança. Reaver seus aparelhos com base em procedimentos já conhecidos em outra cidade, como São Paulo. A recuperação exige que os proprietários registrem um boletim de ocorrência com o número do e-mail do dispositivo. Essencial para a identificação. A 134DP, localizada no centro, é apontada como foco para iniciar esse processo, mas espera poder testar a paciência do cidadão. A força-tarefa da polícia que cruza os e-mails apreendidos com os registros de BO pode levar semana, mas mesmo assim, você já tinha perdido o celular, dependendo do volume dos itens confiscados. Então tá aí. A notícia é essa, teve a operação, 4 pessoas foram presas e você tem aí que foi furtado nesses últimos dias, você tem a esperança aí, furtado ou roubado, você tem a esperança aí de reaver seu celular. Se você não fez o boletim de ocorrência, pode fazer também de forma online. Você entra lá, boletim de ocorrência online Rio de Janeiro, localiza a delegacia lá, 134DP e faz o seu registro lá. Tanto 134 como 146DP. Quem for do lado de Guarulhos, 146. Quem for do lado da cidade, 134. Dependendo do endereço, mas também tanto faz, você pode fazer em qualquer uma das delegacias. O que você achou dessa operação, Quintanilha? E dessa possibilidade das pessoas que tiveram seus aparelhos furtados ou roubados terem de volta seus aparelhos e talvez até o dinheiro que foi desviado, porque a conta da pessoa foi bloqueada e tem 4 marrecos presos. Bom, Edmar, uma operação que demora a acontecer, né? Em vista que o celular no Brasil ele é roubado. Hoje eu recebi a notícia 5 horas da manhã, mas eu só fui ver 7. A pessoa falou comigo, tem 8 carros da Polícia Civil que faz caminhada ali, saindo daqui. Aí depois eu vi, o primeiro que postou, acho que foi o NF Notícias, aí postou que foi uma operação relacionada a roubo, furto e também fraude de bancária, de tirar o dinheiro da pessoa. Então, celular é o que mais é roubado no Brasil. Isso aí é fato. Pra tomar uma cervejinha, como diz Lula, né? Rouba pra tomar uma cervejinha. É outro ladrão também. Mas enfim. Lula não é ladrão, não, rapaz. Lula foi inocentado. Lula, processo Lula, tá devolvendo dinheiro aí pra todo mundo que roubou. Todo mundo que confessou que roubou. Todo mundo que devolveu dinheiro aí, tá entrando com pedido.
Agora, essa semana, entrou um pedindo 10 milhões de reais, que ele confessou que ele entregou, agora ele tá pedindo de volta. Ué, se todo mundo tá sendo absolvido, eu quero meu dinheiro de volta. Não, de fato, né? No caso de Lula, os caras lá, não, eu confesso que eu fiz isso, vou devolver dinheiro. Agora não fiz isso. Não, tá todo mundo tá sendo absolvido. Todo mundo tá tendo seu dinheiro devolvido. Quem fez acordo de delação, a delação já não vale mais e o dinheiro tá sendo devolvido. Por incrível que pareça, o Estado brasileiro, a União, que já não tem dinheiro, que tá com déficit, com o governo Lula agora atingiu o maior déficit da história do Brasil, com essa descondenação de Lula, aquele dinheiro que foi arrecadado, que chega a bilhões de reais, está sendo devolvido. Todo aquele dinheiro fruto de roubo está sendo devolvido. Por quê? Porque os juízes do STF cancelaram. Se cancelou para Lula, tem que cancelar para todo mundo. É complicado, mas vamos voltar aqui para a operação da Polícia Civil aqui sobre os celulares. Agora, se desvia de dinheiro de conta de celular, Edmar... Não, de conta de celular não, de conta bancária. Então, é exatamente... Através do celular. E através do celular, perdão. Do banco no celular. Então, mas aí é outro trabalho com o banco, né? O banco não tem nada com isso. Então... O banco, desde que você digitou sua senha, seu login, o banco se exime de culpa. Exatamente. Então, o banco não ele não vai te devolver um dinheiro que você ele legitimamente ele devolve quando dá fraude. Fraude como? Burlar o próprio sistema do banco. No caso ele não. Ninguém burlou. Não, o cara colocou login e senha e entrou. Então não quebrou nada do banco. Você que deu seu acesso. Então aí vocês se oriente aí a não deixar nem login nem senha nos celulares. Vamos pro próximo assunto aqui. Vamos falar do auxiliar de Vladimir. Vladimir, vamos escolher melhor esse time, Vladimir. Essa semana encerrou as operações da Azul em Campos. Não só em Campos, a gente tem que ser justo. Campos, Macaé, Cabo Frio. Cabo Frio tinha um voo, eu não sei se era semanal ou duas vezes por semana, de Belo Horizonte direto para Cabo Frio. E a empresa disse o motivo? Não tem pagantes, ela não tem interesse comercial, ela não tem lucro em ter essa operação. Porque Campos não tem turismo, Campos não tem nada, ninguém vem visitar Campos. Então, quem quiser vir para Campos agora vai ter que vir de ônibus ou de carro. Acabou a mordomia do avião. Busão. Busão. Vladimir agora, quando quiser ir para Brasília, ele vai ter que pegar o busão ou o carro dele, ele não vai de busão, mas vai ter que pegar o carro dele e enfrentar o carro dele até Rio de Janeiro. Se bem que agora já está quase tudo duplicado e de madrugada você consegue fazer aí com 2h30 daqui de Campos até o Rio tranquilamente. Mas será que em Cabo Frio também terminou os voos? Terminou Cabo Frio, Cabo Frio, Macaé, terminou aqui em Campos. Então, aonde tinha voo aqui no interior do Rio de Janeiro, acabou, não tem mais. Coloca aí a notícia do turismo. Coloca aí, José, na tela. Vamos falar do subsecretário de turismo, o senhor Edivar Chagas Filhos. É um empresário conceituado, é dono de uma loja conceituada. Agora, de turismo, o seu Edivar não sabe nada. De turismo, o seu Edivar deixa muito a desejar. E o seu Edivar é das 2. O seu Edivar recebe ali R$8 mil por mês. E qual é a contrapartida que o seu Edivar dá para nós campistas? Quem quiser entrar na rede social do seu Edivar, vai ver lá live direto de Portugal, mostrando como que é o calçadão de Portugal. Ele pode viajar? Pode. Tem dinheiro para viajar? Viaja. À vontade, eu não sou contra ninguém viajar, não, muito pelo contrário. Quem tem dinheiro, eu digo que tem que viajar, porque a única coisa que você leva da vida é as lembranças, porque você tem que gastar mesmo dinheiro. Dinheiro foi feito para gastar. O que eu estou dizendo é que é um deboche, Quintanilha. É um deboche, um subsecretário postar vídeo de Portugal, quando ele é subsecretário de Campos e ele não promove o turismo em Campos. Ele chegou a fazer cantoria, dancinha? Não, dessa vez não.
Ele se intimidou. Da última vez que ele fez, ele promoveu uma festa de carnaval. Ele mandou fechar, ele e um grupo mandaram fechar uma rua ali do lado do Salesiano e cobraram ingresso. Com toda a estrutura da prefeitura. Usaram guarda municipal, fecharam ali. Eu vou denunciar isso ao Ministério Público. Deixa eu colocar aqui, ó. Eu vou informar o Ministério Público, denunciar o MP, o Carnaval do Edivar. Carnaval dos Malandros. Eles colocaram o nome mesmo, né? É bom, né? Porque são uns bons malandros quem organizou esse carnaval no meio da rua ali. Não quiseram alugar nenhum espaço, pegaram a rua, fecharam, botaram o lugar lá do cara fazer o show, cercaram, todo mundo com pulseirinha, só entrava com pulseirinha. E essa é Campos Goytacazes. Coloca pra mim ali, pra gente colocar um vídeo, enquanto o secretário não divulga nossa cidade, Quintanilha, tem pessoas que são apaixonadas por Campos, como essa menina que colocou ali. Ela postou vídeo lá de Santa Cruz. Chegando em Santa Cruz, ela descobriu um produtor de mel de abelha. Ela promoveu em Santa Cruz um bar que vende muito um peixe que é maravilhoso, robalo frito. E ela promoveu o lugar, ela falou que vai fazer vários vídeos. E cadê a Secretaria de Turismo? Ó, só pode ser sacanagem. Esse termo só pode ser sacanagem de quem? É do prefeito. Do prefeito, né? José, você perdeu o vídeo, né? Coloca aí. Tá sem áudio, José. Só pode ser sacanagem. Só pode ser sacanagem, Só pode prefeito. ser sacanagem. Tira aí. Só pode ser sacanagem, Só prefeito. Gosta muito de uma sacanagem, né? É da Universal, mas não dispensa uma sacanagem. Prefeito, o seu subsecretário aí só pode ser sacanagem. O cara lá na Europa gravar o calçadão europeu, o calçadão de Portugal, prefeito. Pelo amor de Deus, prefeito. Não tem ninguém competente na área de turismo pra o senhor colocar, não? O senhor gosta do rapaz? Dá um cargo desses aí na Secretaria de Governo que ninguém trabalha. A pasta de turismo, prefeito, é muito importante. Coloca o Edivar lá na Secretaria de Governo que ninguém trabalha, ninguém faz nada, é todo mundo batendo cabeça. Coloca o Edivar lá pra pagar 8 mil, o senhor gosta dele? Ele era lá do CDL, ele ajudou o senhor, só quer ajudar ele? Coloca ele na Secretaria de Governo. Agora, turismo é coisa séria, prefeito. Turismo é coisa que requer habilidade. E o seu Edivar não tem habilidade. Olha lá, enquanto o subsecretário Edivar Chagas Filho é acusado de inércias, iniciativas independentes ganham destaque na divulgação da cidade. Dessa aí que tem um assista aqui, José, coloca ali, ou nós vamos colocar uma pequena parte. Quem quiser assistir o vídeo todo, pera um pouquinho, José. Quem quiser assistir o vídeo todo, vai lá no Campus 360 e assista o vídeo. Solta aí. Solta, José. Nesse vídeo, esse é o primeiro do Vidas por Aí. Eu decidi começar por Santa Cruz, uma localidade cheia de histórias e memórias que se misturam com a minha vida e com a da minha família. Eu tenho certeza que você vai se surpreender com o que eu vou te mostrar aqui. Eu sou Cíntia Barreto, jornalista de formação e contadora de histórias por vocação. Depois de mais de 10 anos de profissão, descobri que os melhores momentos do mundo realmente não são manchetes nos jornais. Então resolvi buscar histórias que valem a pena ser contadas, de pessoas, naturezas, culturas diferentes, de tantas vidas por aí. Santa Cruz é um bairro de Campos dos Goytacazes que fica a cerca de 20 minutos da região central da cidade. Ali ela tá mostrando a usina, mostrando a igreja, mas vamos só um pedacinho que ela mostra o apicultor lá, que ela encontrou e o rapaz deu uma aula, o senhor deu uma aula pra ela ali de como se cultiva a abelha. Ali, ó, tristeza de uma usina fechada. Assustador, por sinal, uma usina fechada é um monte de ferro velho. Mas antes da entrada logo na chegada ali, ela fala que ela parou ali, ó. Sítio Santa Mel Puro. Olha lá, ele ali, ó. O senhor muito engraçado, ó. Ele é apicultor, parece que o Germano, né? Parece que o Germano, parece que é aquele cara da academia também. O cara que é careca, que só anda com boné. Parece que a careca parece com a dele, mas parece que ele botou cabelo. Então tá ali. Pode tirar, José.
Enquanto o subsecretário mostra o exterior para Campos, tem pessoas que sem ganhar nada divulgam a nossa cidade. O que você acha disso, Quintanilha? Bom demais. É incompetência mesmo, né? É subsecretário, né? Subsecretário. Subsecretário. A secretária é uma pessoa que eu gosto muito, a Patrícia Cordeiro. Mas, Patrícia, tá deixando a desejar. Pede a cabeça do Edivar aí e fala, prefeito, eu preciso de alguém que me oriente, que a gente possa fazer um trabalho sério de turismo em Campos. Porque só pode ser sacanagem o Edivar tá aí nessa pasta. Então, era pode ser sacanagem. Esse pessoal pro turismo, né? Pô, lá em Santa Cruz lá, até mesmo a usina de Marco de portas fechadas, isso, ela é fazer para conhecer a usina, divulgar, todo mundo tem vontade de conhecer uma usina. Então, alugar, ela pertence à Canabrava. Alugar, o município alugaria ou faria uma parceria, porque aí iria limpar, porque aquilo lá tá abandonado. Chegava pro dono da usina lá, falava, ó, nós queremos pegar isso aqui para cuidar, e um contrato aí de 1 ano, e nós vamos cuidar, vamos limpar e vamos fazer visitação. Porque a própria usina, do jeito que ela tá hoje, ou como ela já foi, é uma história riquíssima. Isso. Riquíssima. Aí pegava o pessoal dali mesmo, da localidade. Tem muita coisa para fazer turismo em Campos, Quintanilha. É muita coisa, mas é muita incompetência. É muita incompetência. Vamos colocar aí um vídeo que eu recebi com essas chuvas. Campos, o pessoal reza para não chover. Por isso que tem essa seca aqui em Campos. O pessoal que mora aqui na cidade não gosta de chuva. Não sabendo eles que não tendo chuva é mais pobreza para nossa cidade. Por exemplo, não choveu vamos botar assim, dia de chuva. Choveu um dia, vamos botar assim. Não, choveu domingo, choveu bem, segunda choveu bem. Tudo bem. E à noite, principalmente. Mas olha o transtorno, Edmar. 3 dias de chuva, Edmar. E isso porque aqui em Campos é um deserto. É uma região semiárida. A que mais se aproxima do deserto é a semiárida. Então nós somos quase um deserto. E olha o que está acontecendo. Coloca aí o da Vila Manhães, José. Olha lá, a Vila Manhães afundada na lama. Essa Vila Manhães faz parte também lá daquelas obras do governo do estado, não é isso? Que o governo do estado segurou o dinheiro, não tem mais dinheiro. Não tenho certeza. O cara no vídeo ali fala, coloca, ó, Vila Manhães afundada na lama. O descaso que castiga moradores em Campos Goytacazes. Também tá lá no Campos 360 para quem quiser assistir. Coloca lá, assista o vídeo, Josiel. Coloca, assiste o vídeo pra gente poder ver o que o senhor fala ali do Vila Manhães. Não colocar o vídeo só pode ser sacanagem. A minha produção tá igual o Edivar. Tá pra ser mandado embora a qualquer momento. Tá pra ser mandado embora. Deixa eu localizar aqui o vídeo. Eu mandei, fiz minha parte, coloquei, assista aqui. Localiza aí, produção. E manda pra Josiel, por favor, aí. Tá aqui, eu enviei pra você e mandei colocar. Coloca o vídeo, assista aqui. Mas não colocou. É muito difícil, Mas eu vou colocar pra vocês o vídeo da Vila Manhães aí. Enquanto isso, José, vamos colocar lá perto da sua terra, lá em Ururaí. Depois eu vou até querer ouvir você, se você puder falar alguma coisa, que você morava lá na Tapera. Talvez você vai poder falar. Coloca aí o número 7, um vídeo, não vou colocar o vídeo todo, mas uma moradora dizendo que eles tiveram que invadir a área da prefeitura para poder chamar a atenção. Coloca o número 7 aí. Não, número 7. Invasão do terreno da prefeitura. Número 7. Aí não foi a produção. Rapaz, tá saindo caro pra mim isso, hein? Então vou mandar pra você agora aí. Quem mandou pra mim foi o Campista da Depressão. Campista da Depressão. Aqui, ó. Prepara aí pra você mandar pra gente aqui. Coloca aí. Enquanto isso, vamos falar o seguinte. Nós postamos uma matéria. A mãe de William, não, a sogra de William, nesse fim de semana, ela caiu em casa e quebrou o pé. Vai ter que fazer uma cirurgia. E ela, graças a Deus, vai ser operada agora até sexta-feira. Vai ter que ser cirurgia.
E em contato com a administração do Ferreira Machado, eles pediram pra gente fazer uma campanha. E eu já pedi ao William do Campus Informa, vou pedir ao Germano do Jornal Aurora, nós do Campus 360 já fizemos. A sobrecarga que o Ferreira Machado está sofrendo de pessoas idosas que têm sofrido acidente doméstico. Quer seja caindo de escada, quer seja caindo da cama, várias quedas. E também subiu muito o número de acidentes de moto. Então, uma campanha educativa para que os motoqueiros, motoboys tomem mais cuidado, e as pessoas que têm pessoas de idade em casa tomem mais cuidado, porque está sobrecarregado o setor de ortopedia do Ferreira Machado. Por quê? Porque num acidente de moto você quebra alguma coisa. Ou você morre ou você quebra alguma coisa. Se for um acidente sério, é morte, ou você quebra braço, quebra perna. E mesma coisa o idoso, os ossos dele já estão fracos. Cai, aquilo ali é igual vidro. Cai e quebra. Então, Quintanilha, você tem algum idoso na sua casa? A sua mãe não, porque a sua mãe é mais esperta que você. Com certeza. Sua mãe pula o muro. Se fechar o portão, falar com ela que ela não pode ir no baile, ela pula o muro. Com certeza, Timóteo. Isso aí sem dúvida. Você não tem caso de idoso, mas tem muita gente aí que tem um idoso dentro de casa. Então tem que tomar cuidado. Já tá pronta ali a matéria. Então fica aí o alerta aí. Coloca a matéria aí, José, antes de eu falar o número 8, só para mostrar que o Campus 360 colocou lá, chamando a atenção para esses idosos e esses motoqueiros para tomarem mais cuidados. Acidentes de motos e queda de idosos, sobrecarga, eu acho que ali seria sobrecarrega, mas colocaram sobrecarga na saúde de Campos. Acho que é sobrecarrega a saúde de Campos, mas a pessoa colocou lá. Eu, como não sou muito bom de português, então, se fosse escrever, eu colocaria: acidente de moto e queda de idosos sobrecarregam a saúde de Campo. Números alarmantes de atendimento a vítimas de acidente apontam para a necessidade urgente de medidas preventivas e conscientização da Prefeitura. Campos enfrenta uma crescente sobrecarga na saúde pública, refletida em números alarmantes de atendimentos a vítimas de acidente de trânsito e quedas de idosos. Olha lá, semana passada registrou 26 pacientes internados, 26, Quintanilha, 26 internações no setor de ortopedia, num prazo de 36 horas. Em 36 horas, 26, quase que a cada hora chegava alguém lá com o membro quebrado. Aí não tem hospital que dá conta. Então a gente tem que ajudar, a gente tem que fazer a parte da gente. Coloca aí, Josiel, o vídeo lá de Ururaí, que eu falei pra vocês aí. A senhora ali relata, vou deixar ela falar, explicar o que aconteceu. E aí eu vou pedir a eu e Quintanilha vamos fazer o nosso comentário. Coloca aí, Josiel, o número que foi pra você aí agora. Coloca o áudio. Aqui é o povo de Ururaí, 14 anos, sofrendo aluguel social. Estamos aqui, ó, desde sexta-feira, na invasão. Esse terreno foi comprado para fazer a nossa casa. A Rosinha comprou quando ela estava na cadeia da prefeitura. Entrou outros prefeitos, não fizeram a nossa casa. Vladimir fez a Vinha Olímpica ali. Ó. Vladimir fez aqui, ó, o terminal, a clínica da família. Mas a casa do povo, que está há 14 anos no aluguel social, que tombaram a nossa casa na beira do rio, não fizeram a nossa casa. Tá ali, ó, o carro da moça que trouxe água pra gente, trouxe café pra gente, entendeu? Trouxe caixote. Tem muita gente aqui, ó, dormindo aqui, ó, na chuva com as crianças, entendeu? Muita mãe com filhos especiais, filho que cuida de mãe cadeirante. Lá atrás também, ó, tem bastante família também. A gente, Vladimir, não quer que você constrói a nossa casa, não. A gente só quer o terreno, onde nós estamos. Nós vamos sair do terreno. E queremos o cartão recomeçar, para não recomeçar a nossa vida do zero. O cartão já diz recomeçar. Nós estamos recomeçando, Vladimir, a nossa vida aqui, ó. Então, ali, Quintanilha, você vê que a senhora está dizendo que não precisa nem da casa. É só a prefeitura ir lá,
demarcar a área e entregar para eles, que eles vão se virar ali, vão fazer inicialmente um barraquinho improvisado. E depois, à medida que for tendo dinheiro, se tiver a recomeçar do governo do estado ou da prefeitura, eles vão erguer paredes de verdade. Então, Edmar, eu até compreendo essas pessoas, né? Pressionar a prefeitura, invadir o terreno. É que se criar um local de moradia, Edmar, sem planejamento, gera transtorno para a prefeitura também e para toda a sociedade, Edmar. Historicamente, se a gente for pegar aí os lugares que foram invadidos, que começaram assim, a gente vai ver que hoje esses lugares se tornaram dignos de moradores, né? E, para piorar, muitos que começam invadindo, que tem boa índole, depois acabam vendendo para outras pessoas que chegam nessa localidade de má índole e acaba se tornando algo fora de controle. É bem... Por isso que as casas, geralmente, por exemplo, as casas lá que tem o sapo, todas foram feitas por Rosinha e foi entregue, né? Que as casinhas são casinhas de Rosinha, né? Do sapo, né? Sim. Só que sapo 1, sapo 2. Sim, só que ali é a situação até diferente. Ali foi um bairro planejado, mas mal planejado. Por exemplo, eu ouço relatos de pessoas que moram ali que não tem creche por perto. Então, ou seja, foi um bairro planejado, mas mal planejado. José, você quer falar da situação do pessoal lá? Pode dar a honra da sua voz aí? Josiel é o oculto. Josiel é um... É o sombra. É um louro bonito dos olhos azuis. É lindo, é lindo. Boa noite. Boa noite, Josiel. Josiel, fala um pouquinho pra nós da situação desse pessoal que tá esperando casa lá desde o governo Rosinha. Então, Edmar, aquele pessoal ali... Tá com som baixo, tá? Será que tá saindo legal? Tá saindo Será que legal. o pessoal tá ouvindo? Pode falar. Aquele pessoal ali, eles moravam ali na beira da BR-101, perto do rio Ururaí, bem próximo de Itapera mesmo. E a situação ali era o seguinte, quando chovia, o rio Ururaí transbordava e invadia. E encaixa justamente com o que o Tonilho falou, porque aquela parte ali da BR não foi planejado, a galera foi se mutuando ali e toda a enchente acontecia isso. O rio transbordava e invadia. Fizeram o que tinha que fazer, removeram as famílias e deixaram ela a ver navios. Prometeram que ia construir a casa, deram um aluguel social, parece que agora romperam com o aluguel social também, né? A prefeita Rosinha, ela pegou ali o pessoal da BR e de Itapera, dividiu em 3 taperas, né? Que é a Tapera 1, 2 e 3. Infelizmente, esse pessoal aí ficou de fora. Não teve casa para eles. A prefeitura botou eles no aluguel social. E agora, o que parece, cortou, né? Porque o aluguel social ele tem que ter um prazo, um limite. Ele não pode ser infinito. Então, prefeito, aí você vai dar continuidade a algo iniciado por sua mãe lá atrás. Inclusive, a sua mãe escreveu o nome dela no município de Campos. Sua mãe, no primeiro e no segundo governo, prometeu construir 10 mil casas. Parece que ela construiu 7 mil. O pessoal fala, prometeu 10 mil e não construiu. Preste atenção. Qual foi o prefeito em Campo dos Goitacazes que construiu 7 mil casas? Quantas casas o Vladimir Garotinho construiu? Hein, Danilo? Que eu saiba... Nenhuma. 0. Não teve nenhum programa desse sentido. A mãe construiu 7 mil. Em um governo e no segundo. O Vladimir também foi no primeiro, não construiu nenhuma. Nem uma casinha de cachorro. Tá indo pro segundo agora... Pelo contrário, o Vladimir aumentou o IPTU. Você baixou o vídeo aí da Vila Manhães, que já tá chegando o horário. Conseguiu baixar? Então, se você não baixou, coloca a matéria aí das vans. Tivemos problema também aí, segunda-feira. As vans da região norte fizeram uma paralisação, não total, mas parcial, diminuir o número de vans circulando, alegando atraso no repasse do pagamento. E eu entrei em contato com o Álvaro, que é o presidente do MTT, e Álvaro falou, Edmar, eu gravei um vídeo, acabei de gravar um vídeo, tá lá na página, e eu fui lá, baixei e fiz a matéria lá. Vans parada em Campos, impasse no subsídio tarifário, expõe crise no transporte público. Por falar em subsídio do transporte público, eu recebi uma denúncia gravíssima.
gravíssima, Quintanilha. Sabe o que eu descobri? Descobri não, que enviaram pra mim, eu ainda não tenho prova, mas a equipe nossa tá em Campos pra investigar. Que o pessoal das vans, não todos, óbvio, alguns donos de vans, eles compram aquele Rio Card. Eu falei que e ia ser nesse vai sentido. ali, ó, não tem praticamente nas viagens, tem van que não tem nenhum pagante, não tem nenhuma gratuidade, é tudo cartãozinho, eles compram o cartãozinho sabendo que vai ter o subsídio e joga ali. Ou seja, ele compra por um valor Y. Isso, e recebe. Como a prefeitura faz um subsídio, recebe um valor X. Exatamente. É semelhante quando começou o cartão de R$1. Isso que está acontecendo ali foi a denúncia que eu recebi, encaminhei para o IMTT. Ainda não encaminhei para o Ministério Público, mas é a denúncia do que tem ocorrido lá na região norte. Não sei se ocorre também em outros lugares que tem van, mas a denúncia é essa. Falta fiscalização. Falta o GPS para saber que a van está circulando. Que a van saiu do local A, foi para o local B, voltou, inclusive essa semana de novo. Aquele pessoal dali do último horário ali de Tocos, o cara colocou lá, mais uma vez a van não foi. Pessoal que tem que ir a Tocos tiveram que descer de ônibus ali, em Goitacazes ali, na esquina ali que vai pra lá e pegar carona. Então, Edmar, eu sempre acreditei que o melhor pro país, pra cidade, seria a parceria público-privada ou privatização de vez, né? Nunca a estatização. Mas nesse caso aí, Edmar, eu acho que a prefeitura tem que tomar esse serviço de novo pra si. Eu acho que não faz mais sentido. Como na semana passada eu não pude vir, vocês, Germano, colocaram aqui muito bem a ideia do Sérgio Mendes lá de a Prefeitura de Campos retomar não, que nunca foi da Prefeitura. A Prefeitura tem, mas era da SEDAI e passou para Águas do Paraíba. E Sérgio, que deu para Águas do Paraíba, agora ele diz que seria viável o município pegar esse serviço. Agora, tudo que o poder público toma a mão, coloca a mão, vira bagunça. Então, eu acho que tem que fazer uma nova licitação. Caçar o contrato da Águas do Paraíba, porque ela já cometeu todas as infrações. Porque o pessoal só lê no contrato a parte boa para Águas do Paraíba, que tem que ter reajuste, tudo da parte excelente, eles... Ok para Águas do Paraíba. Agora, danificar um asfalto, tem que colocar igual. Provar o reajuste. As contas dela foram reprovadas. Isso, as pessoas não olham lá que se a Águas do Paraíba tiver 2 contas consecutivas reprovadas, é findado o contrato dela. Por que o prefeito não tirou o contrato da Água do Paraíba? Ali, Edmar, o que o ex-prefeito Sérgio Mendes argumenta. É bem simples. Você tem meios para caçar a concessão e você tem meios para obrigar a Água do Paraíba a valer o contrato. Mas não faz nenhuma nem outra. Nem caçam a concessão e nem obrigam a Águas do Paraíba. Ela está sendo investigada criminalmente por dano ambiental. Ela joga esgoto nas lagoas de Campos, nos rios que corta Campos, Rio Paraíba, e já está lá no inquérito e ela vai estar respondendo criminalmente. Não há Águas do Paraíba, porque a Águas do Paraíba é uma pessoa jurídica não pode ser réu em processo criminal. Mas os dirigentes da Água do Paraíba. Hoje nós vamos passar um pouquinho, porque nós começamos tarde, tem 2 assuntos aqui que eu quero falar. Então, eu acho que chegou a hora da população exigir das autoridades, dos promotores públicos, do prefeito, que os vereadores já fizeram o dever de casa, reprovar as contas, que é o que o vereador pode fazer. O que o vereador podia fazer para ajudar o prefeito, para caçar, para tirar a concessão da Água do Paraíba, era reprovar as contas. Eles reprovaram. Parece que foram 3 anos consecutivos que as contas foram reprovadas. A Água do Paraíba, eu não vou entrar aqui no assunto que vocês já falaram, e quem quiser assistir, falando aqui da Água do Paraíba, a live passada, que foi muito bem apresentada pro Germano e pro Anderson Quintanilha, que o assunto foi só Águas do Paraíba. Isso aí. Vamos falar aqui agora, deixa Álvaro falar lá. Álvaro deu uma explicação ali, dizendo que veio a planilha, ele já notou que tinha alguma coisa ali que não estava batendo. Eu acho o seguinte, Álvaro, as vans têm que ter GPS
E tem que comprovar que ela rodou a quantidade de quilômetros que ela tem que rodar. Isso é muito simples hoje. Isso é muito simples hoje. Com o GPS, você consegue colocar quantos quilômetros a van rodou. Consegue saber quantos quilômetros a van estava, se a van ultrapassou o limite. Tudo bem. Então o que você está sugerindo é que o subsídio seja em cima do quilômetro rodado e não por pessoas. Nada. Tem que ser por diesel gastado. Então, Álvaro, tem que haver isso aí, porque tá havendo aí pessoas espertas que não estão tirando a van da garagem e estão recebendo subsídio. Coloca o vídeo aí, assista o vídeo. Álvaro explicando aí. Com volume, né, meu filho? Sem volume só pode ser sacanagem. Há uma firma contratada por eles que faz a bilhetagem. Essa bilhetagem nos é encaminhada e aí nós procedemos o pagamento. Essa bilhetagem nos foi encaminhada na terça-feira e eles estavam na minha sala em reunião. E eu mostrei a data que foi encaminhada, procedemos tudo que tem que ser feito para pagamento e está cumprindo o cronograma normal. Quanto antes a Rio Car nos encaminhar os relatórios de pagamento, tanto antes nós faremos o cronograma de pagamento. O IMTT, para pagar, tem que vir o relatório de pagamento. Nós devolvemos o relatório por algumas inconsistências. Eles reavaliaram e nos devolveram. A partir daí, inicia-se o cronograma de pagamento. Não existe atraso do IMTT nem do município. O que ocorre é uma sistemática de pagamento. Há uma firma contratada por eles que faz a bilhetagem. Essa bilhetagem nos é encaminhada e aí nós procedemos o pagamento. Essa bilhetagem nos foi encaminhada na terça-feira e eles estão... Está dizendo aí que houve atraso nesse formulário aí que diz quantas pessoas andaram na van. Porque o mais justo é realmente quilômetro rodado. Porque um dia você pode pegar um percurso, como as pessoas à noite aí, não querem ir lá em Tocos porque tem meia dúzia de pessoas. Então, se for por quilômetro rodado, ele vai ter o mesmo interesse se tiver 1 ou se tiver 50. 50 não cabe dentro de uma van. Se tiver 1 ou se tiver a lotação máxima. Olha que de repente... Dependendo do momento, até cabe, né? Eu nunca andei de van. Olha. Não, eu nunca andei de van aqui em Campos. Eu não posso falar, eu não posso ser hipócrita de dizer que é. Tem umas van grandes aí que deve caber, sim. Pensadinho deve caber. Então eu acho que o critério mais justo, Álvaro, é você ir até uma sugestão que as vans recebam por quilômetro rodado. Não, e o que chama atenção ali é que ele diz... Porque aí elas vão começar a aparecer. O que chama atenção ali, Edmar, é uma empresa contratada por eles. Aí vem outra questão, que é o Rio Card. Dá pra contratar outra empresa que não seja o Rio Card? Porque o Rio Card domina. Eita, lembrando de Álvaro ali, eu lembrei de uma matéria que nós fizemos também, não tá na pauta, mas eu vou falar rapidamente, Quintanilha, que foi um imbróglio que tá acontecendo no mercado municipal, que a partir de janeiro, você sabe que foram demitidos 40% dos RPA, e parece que muitos dos RPAs do mercado, o supervisor lá do mercado, que é amigo aqui da Rede Aurora, já apresentou live aqui, amigo e irmão de Germano, Wagner Azevedo, mas notícia é notícia, Wagner. A Codenca, que é quem administra o mercado, ela soltou nota dizendo que a culpa daquelas pessoas não terem parado de trabalhar, terem trabalhado janeiro e fevereiro, estão agora querendo receber, mas elas já estavam cortadas, é de Wagner, porque Wagner recebeu a relação e não passou. Bom, você sabe que RPA só sabe que não tá o dia que ele vai ver lá no Santo André, acordar de madrugada. Santo André, você muito bem sabe disso, né? Eu sou bem por aí. Mas enfim, vamos lá. Edmar, vamos lá. Se eu sou RPA, eu só vou saber depois de um mês trabalhado. Isso, que aí você vai chegar lá e não tem dinheiro. E vai acordar de madrugada ali no dia que o prefeito paga e vai olhar lá, o dinheiro não entrou na conta. Supondo que eu sou um RPA, supondo. Isso. Se eu trabalho um mês, chega no final do mês, o prefeito anunciou que ele faz a live, pagamos. Isso, aí você já vai lá, pagou, o meu tá lá. Vou lá no Santo André. Você não vai, você já tem o aplicativo. Vou no aplicativo, 4 horas da manhã vou consultar o aplicativo do Santo André, não tem pagamento.
Cara, é muita ingenuidade minha continuar trabalhando, né, Edmar? Pelo amor de Deus. Mas pior do que isso, Quintanilha, a Codenca afirma categoricamente em nota, tem que botar agora o presidente da Codenca, que é Afrânio, e colocar o Wagner frente a frente pra ver quem tá mentindo. Pra ver quem tá mentindo, se é o Afrânio ou se é Wagner. O presidente tá falando ali que é Wagner. Ó, que é Afrânio que tá mentindo. Se o Afrânio soltou a nota, o Afrânio deve ter essa portaria que ele enviou pro Wagner demitir, e o Wagner fez uma insubordinação. Eu não vou ler isso não, produção. Você acha que eu vou dar palanque pra maluco? Aqui na minha live, não. Na de Germano, você manda ele ler isso. Se trabalho um mês, não tem pagamento no final do... Eu não volto a trabalhar. Eu vou continuar trabalhando de graça? Não faz sentido pra mim, Edmar. E quem não trabalha? Que recebe sem trabalhar, aí o cara dá de bobo. Não, mas aí o cara vai fazer o quê? O cara já não trabalha, aí para de receber, ele faz o quê? Ele não trabalha 2 vezes? Como que é o negócio? Não, aí o que o cara faz? Pessoal da Secretaria de Governo, supostamente os agentes políticos que não fazem porra nenhuma, que ganham e não fazem porra nenhuma. E aí não vem o dinheiro deles. Eles fazem o quê? Eles fingem que continuam trabalhando e dizem que o salário tá atrasado mais um mês. Coloca aí pra gente. Isso aí é interessante, olha lá. Pegaram lá o salário do Edivar, que eu falei que é 8 mil. Coloca lá o salário do subsecretário de governo, o Edivar Chagas Filho. Coloca lá, ó. Edivar Chagas Filho. Ele foi admitido 5 de fevereiro de 2024. Agora, no mês de fevereiro, ele teve direito a férias, que quem trabalha faz jus ao seu salário, quem trabalha faz jus às suas férias, mas o subsecretário não trabalha. O subsecretário só grava live promovendo a loja dele. Nada contra, ele podia trabalhar na prefeitura, promover o turismo e também promover a loja dele, mas ele só promove a loja dele. Ele poderia promover os bailes dos malandros? Poderia, mas também tinha que promover o turismo em campo. Mas ele promove o baile do malandro, ele promove a loja dele, ele promove a viagem dele, mas não promove o turismo em Campos. E quanto nós pagamos pro seu Edivar? Desde 5 de fevereiro de 2024, ou seja, há mais de 14 meses que o seu Edivar tá botando no bolso R$ 8.417,12. Tira aí. E não é Edivar de Freitas Chagas Filho, não. É Júnior. Eu não sabia se era filho ou se era Júnior. Eu coloquei filho para diferenciar do saudoso pai dele, que jamais faria uma malandragem dessa, em homenagem ao bloco dele, uma malandragem dessa de receber dinheiro público sem trabalhar. Como tem outro aí também, que tem uma academia, que também recebe dinheiro público e não trabalha, que é o Sandro Moura, que é subsecretário de esporte e não faz porra nenhuma. Porra nenhuma é o que o seu Sandro de Moura faz. No caso ali, Edmar, ainda na informação ali no... Por isso que não tem, por isso que não tem esporte, por isso que não tem turismo, por isso que não tem nada. Porque seu time, Vladimir, é muito ruim. Você que gosta de futebol, vamos falar de time. Se o time da prefeitura entrar com o time de qualquer prefeitura aí, bem organizada, você vai levar de lavada, Vladimir. Você vai levar de 20-0. Bota seu time aí, Edivar do turismo, bota Sandro Moura no esporte, sabe de quanto você vai levar? De lavada. O que Sandro Moura faz para justificar os 8 mil que ele recebe como subsecretário? Nada. Nada. O que o Edivar faz? Nada. Eu quero que eles provem com ações. Acho que nem lá na secretaria eles vão. Você pode procurar Sandro 24 horas que ele tá na academia dele. Isso aqui é um favor, isso aqui é um acordo político que o prefeito fez comigo e que eu tenho que receber, ele tem que me pagar. Como o prefeito não paga com o dinheiro dele, do bolso, porque tem escorpião, ele paga com o dinheiro da prefeitura. Exatamente, na arte ali do Edivar ali, tá dizendo que ele trabalha 44 horas semanais. 44 horas? 40 não, 40. 40 horas semanais, que tem que trabalhar 5 horas, 5 vezes 6, 30 não... 6 vezes 6, 36. 7 vezes 6... Não, 6 vezes 5, 30. 7 vezes 5, 35. 8 vezes 5, ele tem que trabalhar 8 horas por dia.
De segunda a sexta. Exatamente. E turismo normalmente tem que trabalhar sábado e domingo. Porque o turismo acontece normalmente nos fins de semana. Exatamente. Eu, tirando ali como é que eu vou dizer? A bizarrice deles pintando ali a Igreja da Lapa, a bizarrice, que isso pra mim é uma bizarrice. Eu não vi nenhuma ação do seu Edivar. Nada. Zero. Eu não vi nenhuma ação do esporte do senhor Sandro Moura. Zero. Mas o prefeito quer esse time jogando. Prefeito, não vai passar não, prefeito. Isso eu tô falando porque eu gosto do senhor, prefeito. Eu tô falando porque eu gosto do senhor. Ajeita esse time pra esse time vencer. Que é uma grande expectativa. Mas como tá aí pra ele sair, eu tenho certeza, prefeito, se o senhor sair, Frederico manda embora no outro dia. Bota na rua Edivar, bota na rua Sandro Moura, bota na rua esse pessoal aí que não dá resultado. Que é o que tá tendo grande expectativa, Porque né? se eu fosse chefe do executivo, eu ia cobrar metas. Eu ia chamar as pessoas e falar, meu amigo, o que você tá fazendo? Mostra aí suas ações. Rua. Vamos colocar outra pessoa no seu lugar. Mas aí fala que teve 10 secretários, 10 subsecretários, tudo. Melhor do que ter um e não ter ninguém. Ter medo de mandar embora? Que isso? Não se deve nunca contratar alguém que você não pode mandar embora. Então, Edmar, a expectativa aí pro novo secretário de Vladimir tá grande na cidade, né? Porque já se passa o carnaval e Vladimir tem que remodelar o time. Vamos encerrar aí com a matéria que nós colocamos aí de Cardoso Moreira. Coloca aí pra gente encerrar, já passou 11 minutos aí. Jeane Vicre, reeleita em Cardoso Moreira. Cardoso Moreira, um município paupérrimo. Um município que falta saúde, um município que falta educação, um município que falta coleta de lixo, um município que falta tudo. Ela foi condenada por abuso de poder econômico, não é Edmar que está falando. Quem falou foi a Justiça Eleitoral, condenou a senhora Jeane Vicre, condenou a vice-prefeita por inegibilidade, por abuso de poder econômico. Só que ela tem o direito de recorrer no cargo e a decisão do TRE. E a gente sabe que a justiça no Brasil, daqui a 2 anos, que vai vir a decisão se a senhora Jeane Vicre vai sair ou não. E agora, para complementar, as contas dela de 2024... É 2024 ou 2023, produção? Eu não sei se foi a conta de 2024 ou a conta de 2023. Eu acho que foi 2024. Não, acho que foi 2023. Que 2024 não deu tempo de ter aparecido ainda, não. 2024 terminou agora. Eu acho que é as contas de 2023 que teve parecer contrário. 2023. O presidente aqui tá atento, porque o presidente tem interesse particular lá em Cardoso Moreira. Germano Santo tem interesse especial lá na cassação da Jeane Vicre. Mas eu não tenho nada com Cardoso. Não puxo pro lado A nem pro lado B, eu puxo pro lado da justiça. A Jeane Vicre, praticamente, ela tá desmoralizada. Ela tá igual na série que eu tô assistindo agora, o House of Cards. Muito boa. E chegou uma parte lá que descobriram que a mulher do vice-presidente traía e foram pra frente deles. Toda vez que ele saía de casa, eles tinham que estar lá, adúltera, traidora. E ela falou, se eu for me importar com o que as pessoas estão dizendo, eu não faço nada. Mas tudo verdade. Mas aí vem aquela cara de pau e diz, é mentira. Então é isso que tá acontecendo lá em Cardoso Moreira. Não traição, porque eu não sei. Germano sabe. Germano pode falar na live dele aqui quinta-feira, você também tem traição lá. Como toda trama política boa, tem que ter traição. Tem que ter essas coisas. Pasmem, como diz Marlon Guido. Lá na 2ª temporada, lá no 30º capítulo, pasmem, um trisal. O vice-presidente dos Estados Unidos, a primeira vice-dama dos Estados Unidos, faz um trisal com quem? A primeira-dama embebeda o segurança,
Segurança já tinha acabado o turno, deu ela, vão beber comigo? Encheu a cara. E isso chegou o vice-presidente e o cara tinha ferido a mão, foi alisar a mão dele, daquela alisar a mão dele, já entrou beijando o cara e aí não mostrou a cena, o restante. Pasmem! Isso deve acontecer dos bastidores da política aqui em Campos também, mas nós não estamos aqui para falar da vida de ninguém. Cada um é dono da sua vida, a gente tá falando da política. Coloca lá a matéria. Ali eu procurei pegar leve com a Jeane Vicre, porque ela tem direito à defesa. Nós estamos abertos aí, se o pessoal da Secretaria de Comunicação dela estiver assistindo. Estamos abertos aí para ver o lado da Jeane Vicre. Jeane Vicre, caçada por abuso do poder econômico. Jeane Vicre, 2023, parecer contrário. São várias coisas erradas que o Tribunal de Contas aponta. Agora ela vai ter que gastar um dinheirinho para poder pegar os votos lá dos vereadores, porque quem aprova não é o Tribunal de Contas. Quem aprova é igual eu, faço parte de um conselho, fazia, né? Que eu entreguei. Fazia parte de um conselho fiscal de um condomínio. Nós descobrimos ali que não tinha nota, que não tinha nada, que o síndico estava tocando o condomínio como ele toca a casa dele. Apresentava notas e mais notas e mais notas. Notas não, recibos e recibos sem assinatura, sem nada. Eu dei o parecer pela reprovação das contas, o outro conselheiro deu. Sabe o que a Assembleia fez? Que a Câmara de Vereadores fez? Aprovou. Falei, ó, não tô aqui para ser palhaço de ninguém. Renuncio, não quero mais. E enquanto tiver essa bagunça aqui, eu não venho mais em reunião. Coloca aí a matéria para me ler. Vergonha e descaso, o desastre de Jeane Vicre e a destruição de Cardoso Moreira. O que espera de um gestor público? O que a população espera de um gestor público? Honestidade, compromisso e competência. Ali tá perguntando, espera o quê? Honestidade? Espera compromisso? Espera competência? Pois bem, nada disso acontece em Cardoso Moreira. A administração de Jeane Cordeiro Vicre, uma prefeita caçada que está sub júdice lá no cargo, rejeitada e atolada até o pescoço em escândalos no Tribunal de Contas do Estado, não deixou dúvidas. A ex-prefeita não apenas cometeu... A ex-prefeita não, a prefeita, ela está no cargo. A prefeita, que foi reeleita, está no cargo, cometeu várias irregularidades. Quem quiser ler a matéria completa, Campos 360. Tá ali as duas bonitonas ali. Não é a minha amiga lá de Cardoso Moreira, presidente, Cardoso Moreira de São João da Barra, presidente da Câmara, Soninha, que é a mais bonita. Não adianta que não tem vereadora no estado, não, no Brasil. Não tem vereadora no Brasil mais bonita do que Soninha Pereira. É a vereadora mais bonita do Brasil. Tá ali também duas bonitas, duas senhoras lindas ali, sorridentes. Agora vocês vão ter que se explicar com a justiça. Como que vocês conseguem dormir? É por isso que tem Rivotril. É por isso que tem Rivotril. Porque pra dormir, Jeane, só com Rivotril, né, minha filha? Sem Rivotril você não dorme não, né, minha filha? Vai que chega o carro preto aí de madrugada. 6 horas da manhã, a senhora dormindo aí, chegar o carro preto, dona Jeane. Teve gente falando que tá prestes a estourar uma... Não, já estourou, já. É a operação dos postos de gasolina, tira aí. Na matéria me deu a entender que era algo... que envolver, Mas tem, porque o ministro da Justiça, o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Lewandowski, ele descobriu que a lavagem de dinheiro do tráfico passa pelos postos de gasolina. Entendeu? Passa pelos postos de gasolina. E essa operação prendeu vários policiais, várias pessoas. Já teve operação aqui em Campos, aquela vez na EMAB, apreenderam vários documentos, tá tudo sendo analisado. A qualquer momento vai vir a segunda fase aí daquela operação. Quem cantou essa operação que aconteceu realmente na segunda-feira foi o articulador político Tiago Calil. Ele falou que ia ter operação e teve, só que não houve busca e apreensão aqui em Campos, nem houve prisão. Nessa operação só houve busca e apreensão, mas na capital. Vamos aguardar. Então tá ali. O que você tem para falar aí de Cardoso Moreira? O presidente quer falar, presidente, sobre Cardoso? Quinta-feira o presidente vai falar. Fala. Bom, Edmar, não é nada de novo na política, abuso de poder econômico, né? Isso. Todos os políticos... vamos falar a verdade, Edmar.
Todos os políticos que concordam. Não vamos generalizar. Vamos lá, Edmar. Não vamos generalizar. 99%. Tá bom, Edmar. 99%. Tá bom. 99%. Eleição no cargo, eles vão fazer isso. É inevitável. Você tá com tudo. Máquina, né? Você tá com a máquina na mão pra se reeleger. Chega a ser até incoerente de dizer que o cara não vai fazer. Como eu coloquei ali, reitero, aqui nós estamos à disposição, tanto por Skype como presencialmente, a senhora prefeita, senhora Jeane Vicre, se quiser dar algum esclarecimento, a live está aberta para o direito de resposta dela. Pra ela falar que ela tá sendo perseguida, porque todo mundo fala isso. Estou sendo perseguido politicamente. Na hora que pega com batom na cueca, é perseguição política. Então, a senhora Jeane Vicre, a senhora está sendo perseguida por ter sido caçada? A senhora está sendo perseguida pelo Tribunal de Contas ter rejeitado as contas da senhora? Ela falou que a imprensa está mentindo contra ela. A imprensa está mentindo? Senhora, senhora Jeane Vicre, tudo que eu estou falando aqui, dona Jeane Vicre, é fato. A senhora foi cassada em primeira instância, a senhora recorre no cargo e o Tribunal de Contas deu parecer contrário à aprovação pela Câmara de Vereadores. Agora vamos ver qual vereador que vai votar a favor da aprovação das contas da prefeita, porque se for reprovado, é cassada imediatamente, ela é afastada do cargo. Aí cabe à população de Cardoso ir lá no dia da votação, cobrar, olhar no olho do vereador e perguntar, vereador, se o tribunal, que é o órgão técnico, mostrou por A mais B que as contas da prefeita estão todas elas maquiadas, por que vocês estão aprovando? Por que, vereador, que você está aprovando a conta da prefeita? É isso. Quando o tribunal dá parecer contrário pela aprovação das contas, a população tem que ir para a Câmara, tem que ir para a Casa do Povo, tem que encarar o vereador. Eu quero ver como que esse vereador vai passar na rua e o pessoal vai falar, isso aí, ó, é pau mandado da prefeita. Isso aí, voto que a prefeita quer, ou voto que o prefeito quer. Outra coisa, Edmar, que é só no nosso Brasilzão que existe. Tribunal de Contas. O nome já diz, Tribunal de Contas. É o órgão técnico. Isso aí. Ele emite um parecer, mas esse parecer não tem validade nenhuma. O que vale é a votação dos vereadores. É igual o Conselho Fiscal de Condomínio. Conselho Fiscal, pra quê? Perder tempo de analisar a conta, pra quê? Que palhaçada. Você vai, aponta que tá tudo errado. Aí a Assembleia, o cara pega lá 30 procurações e aprova. Que palhaço sou eu? Que palhaço sou eu? A mesma coisa se eu fosse vereador. Se eu votasse contra a conta da senhora Jeane, os outros vereadores, eu não sei lá que são. Lá são quantos vereadores, presidente? Lá são quantos vereadores? 8? 9 vereadores. Vão dizer que eu voto acompanhando o órgão técnico, o Tribunal de Contas. Eu vou e voto contra as contas da rejeição das contas da prefeita. Aí vai os outros lá e aprova a favor. Que otário sou eu? Que otário sou eu? Se o tribunal tá dizendo que tá errado, é porque tá errado. Como que o vereador vai ter mais capacidade, que ali não está sendo julgado as contas, está sendo julgados os acordos políticos. Quem dá mais, leva. Quem tem interesse em tirar ela, paga para votar contra. Quem tem interesse em manter ela, paga para aprovar. É isso que acontece no Brasilzão. Só pra deixar claro, tá? O Tribunal de Contas do Rio de Janeiro... Também não é algo... Mas fez o dever de casa. É porque tudo no Rio de Janeiro parece ser pior, né, Edmar? Tudo no Rio, é isso aí. O Rio é o Brasil... É o Brasil ao cubo. Isso aí. O Rio demonstra
a safadeza ao cubo do que acontece no Brasil. Lembrando que já teve aí, só restou um conselheiro do Tribunal de Contas que não estava envolvido. Mas voltaram todo mundo. Mas voltou todo mundo, claro. Todo mundo anjinho. Foi ali, só um que não foi... Só uma. Só uma, que não foi, acho que... presa, nem afastada. Isso aí. Mas depois voltaram todo mundo. Todo mundo voltou, tava tudo errado. Rio de Janeiro. Rio. É isso aí. Vamos colocar o último aqui, que eu lembrei agora. O pessoal fala de direita no Brasil, tá? A questão aí de Bolsonaro. E pra onde foi o filho de Bolsonaro? Eduardo Bolsonaro foi pra onde? Eu li hoje sobre isso. Com ele. Coloca aí. Número 2. O filho de Bolsonaro, pasmem. O filho de Bolsonaro se licenciou do mandato e se decidiu ficar lá pelos Estados Unidos. E decidiu, sobe aí, meu filho, permanecer nos Estados Unidos. O deputado Eduardo Bolsonaro, PL de São Paulo, anunciou sua licença não remunerada. Grandes coisas, Eduardo. Você foi eleito para trabalhar. Você tá com medo de ser preso? Realmente a justiça está contaminada. Falar que atos de 8 de janeiro foram golpista, pelo amor de Deus, pode ter tentativa de golpe? Vamos investigar. Bolsonaro pode ter tentado um golpe e as Forças Armadas foram contra? Só a Marinha que acompanhou? Perfeito. É uma linha a se investigar. Agora, 8 de janeiro não tem nada a ver. Bolsonaro já tinha feito as malas, já tinha ido embora. Senhoras e senhores lá que nem canivete tinha. A polícia chegou, todo mundo se entregou. Que golpe é esse? Que a polícia, a polícia chegou, acabou a bagunça. Todo mundo se entregou. Cadê a arma? Não tem um canivete. E a Rede Globo, os repórteres da Rede Globo só se refere a 8 de janeiro como golpe. O golpe de 8 de janeiro, golpe é o cacete. Não teve golpe dia 8 de janeiro. Houve sim invasão de prédio público, depredação de patrimônio público. Isso houve. Tem que se cumprir. A associação criminosa, a maioria ali não se conhecia. Não tinha comando. Cada um agiu de acordo com a sua loucura. Tem que ser condenado? Sim. Pagar por invasão de prédio público, pagar por depredação de prédio público. Tudo além disso, é por isso que a justiça está desacreditada. Tudo além disso é loucura do senhor Alexandre de Moraes. É loucura, é covardia que o Supremo tá dando guarida pra ele, mas vocês vão se trepar, hein? Vocês estão dando corda pro Alexandre de Moraes fazer coisa errada, não estão? Vai sobrar pra vocês também. Pros outros 10, pro Alexandre e pros outros 10. Quando der ruim, vai dar ruim pro Supremo todo. Quintanilha, boa noite. Suas considerações finais, você pode falar de qualquer assunto que a gente tratou aqui. Um assunto que você achou mais relevante da live hoje, de todos os assuntos que nós falamos. Qual o assunto que você quer finalizar aí fazendo um comentário? Vamos lá, eu vou dar boa noite já a todos. O assunto que eu achei mais relevante aqui foi sobre o subsídio das vans. Transporte público em Campos tá caótico. O que você achou dessa ideia minha do subsídio das vans ser feito por quilômetro rodado e não por bilhetagem? Não, por bilhetagem já ficou claro que não dá. E tava desenhado, não, mas tá acontecendo por bilhetagem ainda. Por bilhetagem não dá. Atenção, Álvaro Oliveira. Amigo, tem que mudar isso aí. Tem que botar as vans pra rodar. Tem que gastar pneu, tem que queimar óleo diesel. Porque van em garagem, receber bilhetagem, é o que, Josiel? Cadê, Josiel? O que você gosta, Josiel? Se perdeu. Coloca, Josiel. Sacanagem. Só pode ser sacanagem. Álvaro. Só pode ser sacanagem. Ele gosta muito. Álvaro. Só pode ser sacanagem a maneira como o subsídio é pago. Tem que ser pago por quilômetro rodado. Cada veículo que recebe subsídio da prefeitura tem que provar que ele rodou. Tem que provar que ele está comendo pneu. Tem que provar que ele está consumindo óleo diesel. Tem que provar que está tendo desgaste do motor para aí a prefeitura chegar junto. Mas tem que pagar. Nem atrasar também não. Se é para pagar dia 10...
Pode pagar antes, depois nunca. Então esse negócio de prometer subsídio e não pagar, também é sacanagem, José. Isso é sacanagem. Tira, José. É muita Só sacanagem. Então, parabéns pra você. Realmente é um tema muito sério. Compromete o transporte de campo. E tá provado aí que o pessoal aí tá provado não. Tem a denúncia que tá havendo fraude no número de pessoas que estão entrando na van e que realmente são fantasmas. Tá, até isso tem em Campos. Passageiro fantasma. Passageiro fantasma. É o que eu digo. Pra mim, acho que a prefeitura deveria fazer um estudo e isso nunca deixou de ser responsabilidade dela, é o transporte público. E ela fazer vamos dizer assim, fazer o serviço. Antigamente, na época de Rafael, eu não gosto de citar o ex-prefeito, mas ele tinha um aplicativo que você sabia onde tava a van, né? No caso, o ônibus. Ônibus, a van não. Não. Tem que se empregar isso na van também. O passageiro tem que saber aonde tá a van. Se a van tá na garagem, tem que denunciar. A van tem que estar rodando. O Josiel tá dizendo que a van também, mas eu só lembro na van também tinha. Então, a van, eu acho que é a coisa mais certa a fazer. A tecnologia tá aí. Por que não colocar ela a favor da população? Ô, presidente, aqui na minha live você não fala não, tá bom? Aqui na minha live você falou terça-feira passada, porque eu não pude vir. Agora na minha live você não dá palpite não, tá bom? Boa noite, Quintanilha, boa noite a todos e até terça-feira com mais uma live nos bastidores da política. Você acabou de ouvir o programa Nos Bastidores da Política. Até o próximo programa.